Voltou, Tá, voltou. ótimo. Então, olha Estamos só. falando do pus. Vamos lá. Vamos falar um pouco, senão vai ficar uma coisa muito confusa para vocês, e até confuso para mim, tá? As pessoas acham muito que eu sei ela. Eu não sei muito ela. Eu estudo muito ela. 22 anos, saber é diferente, né? Se eu soubesse, eu teria ganhado um prêmio Nobel. Só que eu sou um estudioso. Então, vamos falar da parte genética primeiro da ela, tá? Pelo amor de Deus, Ok. não perder. Vou começar do leigo até a parte avançada. É tipo um curso de inglês. Então, são mais de 50 genes envolvidos na ela. Mais de 50, tá? E a ela genética hoje corresponde a 20% dos casos quando a gente coloca num contexto de 100%. Então, se a gente pega 100 pacientes com ela, de 20 a 25% são genéticos. E Ok. dentro desses 20%, 5% são só de um cromossomo 21. Então, presta atenção. De 100 pacientes, 25 são genéticos. Entre 20 e 25. Dos 20 a 25 que são genéticos, 5% são só de um, cromossomo 21. Então, é quase que ganhar na loteria. Você ser só de um cromossomo 21, não é? Sim. E FUS também é muito raro dentro desse contexto de ela, né, hereditária. Bem, É. a gente está falando de dezembro de 2023. A gente não está falando de dezembro de 2024, né, nem julho de 2024. De repente, a gente acha uma outra mutação e um tratamento para uma outra mutação. Fato é que, né, se a gente parar para analisar na linha do tempo, a gente só tinha o Relusol um tempo atrás. Olha quantos medicamentos estão surgindo. Olha o avanço galopante da terapia gênica. A gente teve o Tofersen, para só de um cromossomo 21 há cerca de uns 3 anos, 2 anos e pouco, e agora já apareceu um outro medicamento, Jasfusen, para FUS. Né? Quem sabe ano que vem não apareçam mais 2, 3, 4. Essa é a tendência, entendeu, Matheus? Então, Sim. assim, para todo mundo que tem, isso é um recado que eu dou para vocês, para todo mundo que tem esclerose lateral amiotrófica, tem que ser pedido, é mandatório painel genético, tá? Todo mundo que hoje tem ela e, obviamente, tem uma condição financeira, Uhum. é Claro. mandatório painel genético. Marco, eu não tenho condição financeira. Para mim é muito complicado hoje pagar R$ 1.700 no painel genético, 1.900. Hoje, essas grandes empresas, a Fleury, né, essas empresas maiores, né, elas já conseguem dividir esses testes genéticos em 10, 15 vezes. Antes, um teste genético desse custava 20 mil. Né? Você tem algumas empresas que já fazem por 1.700, que dividem em 10 vezes. Porque o que é, na verdade, hoje a testagem genética? É você ter uma certidão que, se lançarem um medicamento para sua mutação, se você tiver ela, né, tiver essa mutação, você está na linha de frente para um trial, para alguma coisa específica. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Então, o que a gente tem hoje de genética para tratamento, FUS e só de um. Dos 50 genes, temos 2. É óbvio que daqui a 10 anos teremos 200 genes e 10 tratamentos. Tá? Alguém quer me fazer uma pergunta sobre genética? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta. Eu tenho até uma pergunta, Ossini, que é o Pode falar. seguinte. Não, parece que é um caminho, né? Que é um caminho mais certeiro. Seria você quase que tirar com a mira laser exatamente ali e resolver. Só que cai nesses percentuais, né? Tá, Tem que ter genético, tem que estar dentro, tem que ser bem específico. tá. E nem é tanto de genética, mas mais de modo geral, porque eu vejo o mundo todo correndo atrás para tentar resolver esse problema, que são o problema referente à doença neuromotor. Uhum. E alguns dão até alguns prazos, não sei se são ousados ou não, de 5, 7 anos, para tentar achar algo realmente efetivo. Uhum. Mas, pelo visto, não sei se é tão simples assim em função dessa gigantesca gama de variações genéticas, variações de mecanismos, Uhum. inclusive entender o mecanismo e corrigir ele, né? Que é o caso da genética. O que Uhum. você acha dessas previsões assim que algumas empresas, até sem fim lucrativo, algumas
com fim lucrativo, que elas colocam esses marcos. Não entendi a última frase. O que eu Tá, acho? é que essas empresas colocam assim, umas metas talvez ousadas, que daqui 5, 7 anos teria algum tratamento realmente efetivo. Só que, em função da parte genética ser bastante variável, a gente vê que é cada vez mais específico. Uhum. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho em relação a isso. Não, eu acho que não é uma jogada não da indústria farmacêutica nesse sentido, tá? Toda a terapia gênica hoje está voltada para os oligonucleotídeos. Sim. Para pessoas mais leigas aí, né? Se dá com a terapia do ASO. É um pedaço de DNA que se une ao RNA, ok? Uhum. Então, o RNA forma proteína, que é o mensageiro. Tá todo mundo chegando nessa... Isso é uma coisa básica mas que tem gente leiga aí que não sabe, né? Sim. Então, a técnica hoje é usar microRNA, silenciamento gênico, né? Então, assim, é bem provável que em cerca de 5, 7 anos, essas empresas já consigam fazer isso com uma certa facilidade. A grande questão é encontrar a chave, colocar a chave na fechadura. Entendeu? Por quê? Porque eles são bons? Não. Você vê quanto custa uma infusão hoje do TOF, assim. Quanto custa a infusão hoje do Quanto é? É uma coisa, né, Um carro. bilionária. É tipo isso. Muito mais. Vai botar 500 mil, 800 mil. Tá? Então, é interesse da indústria farmacêutica, né, dessas grandes empresas, irem atrás dos oligonucleotídeos. Eles estão produzindo as chaves, né, que são a terapia com ASO, já estão produzindo a chave bonitinha, codificada, falta a chave encaixar na fechadura. Quanto mais gene acharem, melhor, né? Porque eles estão produzindo a chave, só falta o encaixe. Já encaixaram em 2 maçanetas. Isso não vai demorar muito não, Matheus, porque isso é lucro. Né? Ninguém faz isso do ponto de vista assim, fulano de tá bonzinho, Matheus de Calcutá. Isso dá muito dinheiro. E dá esperança também, obviamente. Né? Uma empresa que se destina a fazer isso gasta bilhões nas pesquisas. Então, assim, os caras têm que ter um retorno também, né? Claro. Tá? É o jogo, né, cara? Não tem jeito. Agora, lembrem disso. Bem, tenho ela. Primeira coisa que eu tenho que fazer, depois eu vou passar os passos. Testagem genética. Não tem condição. Hoje, a testagem genética caiu para 1/10 do valor que era antes e já tem forma de parcelamento. Mas por que a testagem genética é importante? Para ver se a chave que a indústria farmacêutica está produzindo, os oligonucleotídeos, né? Eles conseguem encaixar na fechadura dos pacientes. Ok. Por que é tão importante? Pela ancestralidade, pelo histórico familiar, pelo fenótipo clínico, pela idade de início, né? E pela descoberta das novas terapias gênicas. Então, a gente tem ancestralidade, fenótipo clínico, idade de início. Quanto mais precoce, melhor a gente pegar isso, né? Sim. Descobertas de novas terapias gênicas. Então, assim, abriu um quadro de ela, painel genético. Expandido. Tá? E hoje não é aquela coisa que era antigamente, a gente separar os cromossomos, né? Fazer aquilo a manual. Hoje é uma coisa que é muito mais fácil. Antes era praticamente impossível alguém de baixa renda ter um painel genético, mas hoje tem alguns que oferecem muita facilidade. Por exemplo, Fleury. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com Fleury, tá? Pelo amor de Deus. Não sou amigo da dona, não sei de onde é, mas o Fleury hoje parcela um teste genético antes era 20 mil por 3. 2.700. Relativamente acessível, né? E isso é uma carteira de identidade. Para mostrar. Pode falar. Cine, eu tenho um levantamento de uns dados, assim, que eu peguei por volta de 400 pacientes com autorrelato. E uma das questões era se eles realizaram um teste genético e qual o tipo de gene que está apresentado. E por volta de 50% desses pacientes que responderam o meu formulário realizaram um teste genético. E assim, seria mais um incentivo, pessoal, para você ter mais arma, mais munição para tentar combater. E tem um ponto, assim, que eu vejo muito assim, em grupos, o pessoal discutindo, que assim,
tem alguns genes que têm um mecanismo patológico muito bem descrito. Eu até falo que dá um exemplo, por exemplo, o VAP-B, que o riluzol acaba que, para esse sentido, já não tem um mecanismo que faça sentido. Se estiver errado, você, por favor, me Não, corrija. pode falar. Mas, assim, eu entendo assim que você compreendendo o seu gene e o mecanismo que está acontecendo, até o tratamento ele pode ser melhor direcionado, certo, Exatamente. o Cine? Ele é barateado, porque aquelas drogas que a gente usa para o arcabouço fisiopatológico, por exemplo, fenilbutirato de sódio, que é para ela esporádica, né? Uhum. Dude, L-serina, meticobalamina, edaravone, que depois eu vou falar de cada uma delas. Riluzol, Noedesta. Olha quanto você perde de dinheiro atirando em alvos não específicos. Sim. Se você descobre o seu código genético e tem um tratamento, você limpa todo esse custo em cima desses medicamentos que são para forma esporádica, não é E isso? foca no que E funciona, foca né? no tratamento ideal. Óbvio que, né, daqui a pouco isso vai baratear, tá ok? Certo. Lembrando que 75% das formas familiares são autossômicas dominantes, tá? A maioria é autossômica dominante, tá ok? Alguém me perguntou aí sobre ela 8, se já tem alguma coisa, algum medicamento. Não, mas ela 8 tem uma particularidade, tem uma coisa muito interessante. É uma forma de ela hereditária que a evolução é bem lenta. A ela 8 é muito arrastada. E na medida que ela vai passando, né, de paciente para paciente, numa família, a gente vê que ela vai ficando mais arrastada ainda. Ela começa com um grau de Agressividade. comprometimento, ela vai Uhum. ficando. Tem uma paciente minha com ela 8 que tem 23 anos de doença. Eu conheço alguns assim também. Entendeu? Tem uma que foi agora para fora ser estudada porque a doença não evolui. Tem uma paciente minha com ela 8 que ela evoluiu, ela melhorou. Ela foi Caramba. para a caria. Falei, pô, será que eu errei no diagnóstico? Né? A gente pode errar também, né? Ele avaliou, não é ela. Como é que evoluiu? Não faço a mínima ideia. Ok. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esperança nesses casos também. Tá Sim. ok? Sou ela 8, tem 10 anos de diagnóstico. A Mônica falou, ó. Tá vendo, Mônica? A Mônica tem bastante. E assim, Mônica, tem uma... eu estou vendo aqui mais ou menos os comentários, assim, a gente vê até estatisticamente que a maioria é esporádica, até é o meu Sim, caso, que assim, você não sabe exatamente o que está acontecendo, mas a gente toma, eu até chamo de coquetel, né? Uma não, tentativa de você não, a gente. A gente também chama de coquetel. coquetelar. Então, beleza. Assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa conduta no que tange a neurologia atual, para esses casos esporádicos, que são a maioria, até então. Tá. Né? Deixa eu falar uma coisa antes para as pessoas Claro. que... Eu sou um médico que eu acho que eu tenho uma característica, não sei se é peculiar, se é positiva, se é negativa para algumas pessoas. Pessoal, não se prenda nesse negócio de sobrevida. Pelo amor de Deus. A gente está sobrevivendo desde que a gente que a gente saiu da placenta. Então, qual é a minha sobrevida? Eu não faço a mínima ideia. O que eu vejo é que tem pacientes com ela que a evolução é catastrófica, realmente. Ela é muito rápida. E tem paciente com ela que a gente revê diagnóstico. Uhum. Tem paciente com ela que a evolução é tão alentecida, mas tão alentecida que a gente manda um colega, cara, vê esse paciente de forma cega, o que você acha? É ela? É. Pô, o cara evoluiu. Mas como se ela? Eu falei, não é doença, é síndrome. Mas tem alguns casos que parece que o trem descarrilha, realmente. Então esse negócio, eu tô com ela bubar, eu vou durar 2 a 3 anos. Quem te falou isso? Literatura. Tem um paciente meu chamado Marcelo, que eu não sei se ele tá na live, que ele começou a doença com disartria, disfagia, dispneia e disfonia. Eu falei, pronto, ele vai embora. Uhum. Marcelo tirou a traqueostomia. Ele ocluiu a traqueostomia. Ele foi revisto por 6 neurologistas, meus amigos. Todos deram diagnóstico de ela. Por que essa ela esporádica dele foi tão boazinha? Não faço a mínima ideia. De repente ele conversou com a doença. Né? Eu lembro que Marcelo foi ex-policial. Então, de repente, a doença ficou com medo dele, né? Dele matar ela antes dela matar ele. Entendeu? Mas assim, pelo amor de Deus, não se prendam em
Qual é meu prognóstico? Eu não faço a mínima ideia de prognóstico. Quanto tempo eu vou sobreviver? Pessoal, no dia que eu acertar isso, eu vou ganhar um prêmio Nobel, não é? É Que é muito. muito variado, né, Orsini, assim. Não, e estatística, Matheus, é uma coisa muito cruel, que as pessoas desesperam É. e fazem coisas do arco da velha. Isso eu posso falar porque eu não tenho conflito de interesse com nada. Tem um sujeito que se formou na USP, que foi lá para fora, que ele faz um tipo de tratamento de terapias de queima de proteica, head shock proteins. Ah, sim, sei. Tem gente que vendeu apartamento para ir para lá, Ah, bicho. é, Como é que você vai fazer uma terapia por queima de proteína sem seletividade proteica? sim. Você parte do princípio que todas as doenças são iguais. Você sai queimando proteína igual crema bife. E é algo que eu falo bastante, assim, pessoal, não tem fórmula mágica. A fórmula mágica talvez seria essas terapias gênicas. Precisa tomar bastante cuidado. Eu falo que tem um risco para a saúde e também é risco financeiro, né, Orsini? Que muitas vezes a pessoa Não, acaba, vende tudo que ela tem e de se repente, ferra. o PAP é o dinheiro para você esperar manter um plano de saúde, é um dinheiro para você esperar um novo Segurar a tratamento. onda. E isso é a pior coisa que tem, o charlatanismo. Tá? Eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, nem pudor. Então, quem te prometeu hoje uma coisa assim, ah, não, eu tenho um tratamento que vai queimar sua proteína, você vai ficar bom, curado. Isso serve para Alzheimer, isso serve Qual para ela, proteína, né? para Parkinson, Tipo, tem. Qual é a seletividade que ele tem para queimar proteína? nenhuma. Qual a proteína É, que ele tem? É ali na mão dele. Como é que ele vai saber qual que ele vai queimar, qual que ele vai preservar? não tem. Esquece isso. Eu acho que é bom isso para levantar o senso crítico das pessoas também, né? Porque como que realmente funciona a doença, né? E é muito bom até você reforçar esse tipo de coisa, Orsini. E assim, Orsini, não sei se você quer comentar mais algo do campo da genética, mas se você quiser também partir para outro tema, seja biomarcador, um tratamento multidisciplinar, fica à vontade aí. Uma coisa importante que o Matheus falou, pessoal, biomarcadores. Vocês já ouviram falar em neurofilamentos, não já? Neurofilamentos, na verdade, são os axônios. A gente tem muito isso na mão, diagnóstico precoce da ela. Quando o paciente tem um diagnóstico fechado de ela, a gente já busca logo os neurofilamentos no líquor. Existem os neurofilamentos de cadeia leve e de cadeia pesada. O que são os neurofilamentos? São sinalizadores que os neurônios vão começar a falecer. Os neurofilamentos de cadeia leve e pesada, eles sinalizam para a morte dos neurônios? Não. Eles sinalizam para a morte maciça dos axônios. Ok. Então, se você tem um diagnóstico sugestivo de ela e você vai lá no líquor, pede uma pesquisa de neurofilamentos de cadeia leve e pesada, eles estão muito aumentados, significa que a atividade de morte dos axônios está em franca evolução. Sim. Então, isso é mais um preditor para um diagnóstico precoce. Tá. Mas não fecha de diagnóstico. Porque outras doenças também aumentam os neurofilamentos de cadeia leve e pesada. Entendi. Demência frontotemporal. Exemplo, doença de Creutzfeldt-Jakob, aquela doença da vaca louca, vocês lembram? Medical disease. Isso. Então, não é só o neurofilamento de cadeia leve e pesada, não aumenta só na ela. Aumenta na Sim. DFT e aumenta na doença de Creutzfeldt-Jakob. Então, mas é um indicador que está acontecendo alguma coisa ali de sinalização anormal que aquele neurônio vai começar a sofrer. Por que Tá tendo uma agressão aos neurônios de modo geral, de maneira indireta. É um isso? método indireto de você avaliar isso. Isso. O E vulcão já está começando a entrar em ebulição, fazer barulho, entendi. entendeu? E assim, é uma dúvida que eu tenho, assim, no Brasil já tem se utilizado esse tipo de técnica? Então, eu estou falando de um público, todas as pessoas que estiverem me ouvindo aí, pelo amor de Deus, tá? Eu estou tentando dar essa palestra para o público que tem uma condição financeira muito boa, Sim. público que é classe média, que tem plano de saúde, e para o público que não tem condição nenhuma. Por isso que eu montei a para evitar o charlatanismo, para melhorar algumas questões, para poder conversar aqui. Neurofilamento de cadeia leve e pesada hoje não firma diagnóstico. Não tem que sair pedindo, meu Deus do céu, eu recebi, eu acho que estou com ela, vou pedir neurofilamento. Não, calma. É muito melhor um teste genético.
tá? Neurofilamento, Ok. para diagnóstico precoce, é pegar ali, ó, em cima, para Sim. alguns medicamentos funcionarem em fase precoce, tá? Bem, qual é o medicamento hoje para ela esporádica que tem que ser utilizado na fase bem precoce da doença? Vocês sabem? Só que se alguém tiver um comentário aí, fica à vontade, pessoal, em relação a ela esporádica, qual que é a conduta. Esse med... Vou dar uma colher de chá para vocês aí. Esse medicamento era feito em infusão, em day clinic. O paciente ficava 14 dias, voltava, depois ia e voltava. Eu sei, Você sabe, né? esse pessoal sabe. Em março, ele vem para o Brasil na forma de comprimido. Olha É que maravilha. Daravone. Edaravone. Tá ok? É o Edaravone. E, e qual que é a sua opinião sobre ele, assim, em relação à eficácia, mecanismo de ação? Muito boa pergunta, Matheus. Eu sou um ser humano que eu não consigo mentir, né? O Edaravone ele é muito eficaz nos primeiros 3, 4 meses de início de doença. Caramba. Depois ele se torna ineficaz. E aqui, cara, acaba que é uma pergunta que pode cair em certa subjetividade. Você falou assim, os 3, 4 primeiros meses. O que caracteriza de fato o início da doença? O início de algum sintoma específico? Por exemplo, vou te falar, no meu caso, eu comecei com fasciculações no braço esquerdo no começo do ano passado. Até então, fiquei tranquilão. Na metade do ano que minha mão esquerda começou a atrofiar. É só... O que seria o começo aí, no caso, entende? O que é o começo? Vamos lá, isso é difícil pra caramba, tá? Eu imagino. Quando o paciente abre um quadro clínico de ela, abriu o quadro clínico, ele já perdeu 80% dos neurônios motores naqueles miótomos. Então, por exemplo, você começou pela mão, não foi? Sim. Quem inerva a mão? São os flexores dos dedos, inervados por C8 da medula, o oitavo segmento cervical da medula e o segmento T1 da medula torácica, o primeiro da medula torácica, que são os interócitos dorsais e palmares. Sua doença começou em C8 T1. Só que ela já Ok. tinha começado com essas fasciculações. Uhum. Eu não estou preocupado quando você acha que a doença começou. Quando você começou, por isso que eu estou te falando, é o diagnóstico precoce. Sim. É você cair na mão de um bom neuro. Pô, isso é ela. Acabou. Vamos embora. Já Ela vamos começou. entrar Porque com essa medicação. a gente ficar na loucura quando a doença começa, quando a doença começa, você já perdeu mais da metade dos neurônios motores. Sim. É quando você tem a primeira clínica que você já interroga ela. Ok. Já tem ali primeiro neurônio motor, aí você faz uma T1, uma ressonância magnética, que você tem uma tractografia com um pouco de perda da via piramidal, mas você fica na dúvida, você fala, pô, será que ama? Será que ela começa o tratamento? Tá? Perfeito. É Sim. não perder tempo. Tá? Qual é o problema? A Irlanda é um país que é rico, não é? Sim. Chuta em média quanto tempo o paciente com ela demora para cair na mão do neurologista. Ele passa na mão de quantos profissionais em média antes de cair na mão do neuro? Na Irlanda, Ah, 3 a 4, sendo que é os profissionais. profissionais, médicos, Clínico, ortopedista e tudo. reumatologista, sei lá. E tem casos lá de 7 a 10 médicos. Então, assim, quando esse paciente perde o primeiro timing, chegou no primeiro médico, encaminha ele para o segundo, são 6 meses, bicho. Encaminha ele para o terceiro, sei lá, são mais 6. Sim. Então, assim, o que a gente não pode fazer é perder o timing. Marco, isso é sorte? Não, a Ela é uma doença rara ainda. São menos de 65 casos para 100 mil habitantes. Para a gente não é tão difícil dar o diagnóstico, mas imagina uma pessoa que está lá no SUS ou um médico generalista dar um diagnóstico de ela. E ela é diagnóstico de exclusão, né? Então, Sim. assim, para mim, Tem um exame específico, né? Ainda. exceto a eletromiografia, Sim. né? Para mim, que sou médico, que trabalho de forma particular, é um pouco mais fácil de um diagnóstico de ela. Matheus chegou no meu consultório, suponhamos, fasciculando, e eu procuro o Matheus, vasculho ele, pois não tem nenhum sinal de segundo neurônio motor. Fasciculação não é sinal de segundo neurônio motor, tá? Fasciculação pode acontecer em tudo quanto é jeito.
Existe Uhum. cama de fasciculações benignas de Danny Brown. Existe fasciculação por síndrome de retirada de corticoide. Existe fasciculação benigna, é muito comum em estudantes de medicina. Existe mioquimia, que a gente confunde com fasciculação. Então, assim, fasciculação nada mais é do que o músculo estar cansado. A fasciculação dela é diferente. A fasciculação dela é tipo... ela vem assim, ó. Ela é assim, ó. Falou. Fasciculação normal, do sujeito Deixa eu ver. normal, é assim. É tipo em rojões. Parece que vai estalando. A da ela já é assim, ó. Em onda. Parece um saquinho Uhum. de verme. Tá? Então, muita gente fala, tô fasciculando no dedo. Aqui, ó. Tô fasciculando no meu polegar. Tô fasciculando no olho. Isso no olho não é fasciculação, é mioquimia. Tô fasciculando no Esses deltoide. pequenos movimentos não são considerados, né? Não, não. E Até eu assim, tenho esse termo. todo mundo vai fascicular. Todo ser humano vai fascicular. Não tem Uhum. como. Geralmente, o seu caso é atípico, tá, Matheus? Geralmente o paciente começa com fraqueza, e aí o que acontece? Que os neurônios motores remanescentes jogam os sprouts para reinervar. Como os Uhum. sprouts são os brotamentos colaterais dos axônios, ficam ali capengas, começam as fasciculações. Sim. O que é fasciculação? É a hipersensibilidade do músculo que está perdendo a função. Ok. Daquela dor que os pacientes sentem, sabe? Pô, tô sentindo uma dor estranha, parece que tá queimando. Isso é desnervação. Muita gente acha que é problema ortopédico. E ele perde o caminho que era o fluxo normal, ele desnerva, seria o termo correto? E ele, Nerva. na tentativa de reinervar, que causa esse sintoma. É isso? Seria. Isso. Ok. Suponhamos, você tem um motor 2.0, 16 válvulas. Uhum. E aí, de uma hora para outra, você perdeu 8 válvulas. Sim. Tá? Só que Você vai tentar. só que você tem turbinas que alimentam as válvulas. O que essas turbinas circunjacentes das 8 vão tentar fazer? Poxa, eu vou ajudar essa válvula que está ruim. Vai Vou dar um compensar. pouco de energia para ela. Só que chega uma hora que não dá mais. E aí você começa a ter realmente a atrofia, as fasciculações, a fraqueza muscular. Aí que a doença ganha corpo. Entendeu? Sim. Então, assim, É. edaravone é uma droga que ela segura um pouco a doença, Uhum. desde que seja introduzida na fase bem inicial da Inicial. doença. Tá ok? Não levem o edaravone hoje como ovo de Colombo. Sim. Ele vai resolver os meus problemas. Não. Mas você tendo um diagnóstico precoce, entrando com o edaravone, melhora. O alentecimento da doença é melhor. Tá? Ok. Uma outra coisa importante, muito importante, a gente viu no congresso que teve agora, que o Riluzol, ele é utilizado agora, foi um estudo italiano, até em fases finais da ELA. Então, eu particularmente, eu estou sendo muito sincero para você, eu tive pacientes quando eu falei, não, para de usar Riluzol. Tira o Riluzol, já tem muito medicamento, o Riluzol não tem esse efeito tão desejado. Isso é um estudo italiano, com N grande de pacientes, que mostrou que o Riluzol continua sendo útil na proteção dos neurônios motores até os últimos meses de vida, em fases Sim. mais tardias de doença. Olha que interessante. Tá ok? Que costuma ter um preconceito até na comunidade, assim, em função dessa droga, Sim. né? Mas é algo que tem que ser, eu falo assim, gente, tem que ser analisado caso a caso, tal, né? Uhum. Mas de fato a eficácia, ela aparentemente, ela é comprovada, né? Até nos momentos finais. Ah, Ô, Cine, eu queria que você falasse um pouquinho mais das novidades, assim, que tiveram, que você vamos acha, lá? assim, que significantes, significativas que tiveram no congresso, no simpósio, por favor. Tá. Teve um estudo, eu marquei os 10 pontos positivos aqui, eu vou tentar, marquei de cabeça, tá? Sim. Se você quiser, eu ajudo aqui a te olhar, que olha,